Esse poder de polícia, ou polícia administrativa, ele tem alguns atributos, algumas características. Quais são as características, quais são os atributos do poder de polícia? Autoexecutoriedade é um deles. Ou seja, eu imponho aquelas limitações, aquelas restrições, aqueles freios do poder de polícia, sem necessariamente me socorrer ao poder judiciário. Né? Ou seja, são os meios diretos de coerção. Eu imponho o limite, eu mudo, por exemplo, assim, ó, eu mudo o lado, não é o lado da rua, é a direção da rua. Eu faço sem perguntar para ninguém. Eu simplesmente, a placa era assim, agora essa rua vai ser o contrário. Autoexecutoriedade. Não preciso do poder judiciário. Não preciso do poder judiciário para impor uma multa. Por exemplo, se eu constatei o excesso de velocidade, eu aplico multa. Autoexecutoriedade significa isso. Imperatividade significa dizer, então, que eu imponho essas limitações e não necessariamente preciso de concordância do cidadão. Eu invertia a direção da rua lá e talvez eu não tenha feito uma enquete se os cidadãos iam gostar ou não. Eu coloquei uma parada de ônibus na frente de um condomínio e talvez não tenha perguntado aos moradores se eles iam gostar ou não. Mas eu impus em razão do interesse público. A imperatividade significa dizer que o cidadão não necessariamente é consultado ou preciso da concordância do cidadão para impor essas restrições, essas limitações. Daqui a pouquinho você comprou uma casa, podia parar, estacionar, era uma rua de mão dupla, ela ficou uma rua de mão única, proibido parar e estacionar de ambos os lados. Imperatividade. Hoje, essa imperatividade tem cedido espaço à consensualidade. Existe, inclusive, um princípio que se trabalha já há algum tempo sobre o princípio da consensualidade. Muito mais no sentido de convencer, de dialogar com o cidadão do porquê daquela conduta, daquela situação, daquela conduta, né? Qual a necessidade, por que ser feito aquilo e tudo mais. Então, hoje, a imperatividade tem cedido um pouco mais espaço à consensualidade. Não na busca do consenso, mas muito mais na ideia do diálogo, né? Quase numa ideia de convencimento. Tá? Atributo ou característica da exigibilidade. São os meios indiretos de coerção. Então, o que seria esse meio indireto? Se você não paga a multa do carro, não vai atualizar o seu aplicativo com o IPVA pago. Então, assim, indiretamente eu estou cobrando a multa. Você pode pagar o IPVA, não tem problema nenhum, mas você vai dar a atualização, nunca vai atualizar. Por quê? Indiretamente eu estou cobrando a multa. Meios indiretos de coerção. Então, assim como existe a autoexecutoriedade, que são os meios diretos de coerção, existe a exigibilidade, meios indiretos. O último atributo é um pouco daquele diálogo que eu tive lá no início, né? Que discricionariedade e vinculação, ou discricionário e vinculado, não seriam poderes propriamente ditos, mas atributos, né? Características dos demais poderes. Está aqui a discricionariedade dentro do poder de polícia. Aonde eu encontro muito discricionariedade? Eu vou voltar no ciclo, tá? Ordem de polícia, que são as restrições, que são as limitações. É 18 anos ou é 21? Pode ter estabelecimento comercial nessa região ou não? A gente trabalhando aí, quem sabe, com o plano diretor, né, da cidade. Zoneamento ambiental. Pode ter esse tipo de cultivo nesse local ou não? Então, há um grau de discricionariedade muito grande na ordem de polícia, né, quando se criam essas restrições. Mas olha só, não há discricionariedade na fiscalização. O Estado é obrigado a fiscalizar. É vinculado. Então, Gustavo, é errado eu afirmar que o poder de polícia é 100%, totalmente, absolutamente discricionário? É errado.
Ele é discricionário na sua essência, mas ele não é 100% discricionário. Volto para o ciclo de polícia. Pergunto, se é constatado uma infração, o agente não é obrigado a autuar? É, inclusive, dependendo da situação, se ele não atua, ele comete o crime de prevaricação. Lembra dos deveres da administração? Eu já falei do dever de honestidade, já falei do dever de prestar contas, até quem sabe dever de transparência e tudo. Existe um outro dever, que é o dever de agir. Dever de agir. Diante de uma situação, o servidor exercendo as funções da administração, as funções do seu cargo, ele tem a obrigação de agir. Então ele tem o dever de agir. Então ele, ocupando um determinado cargo e aquele cargo com as suas atribuições, identificado uma situação, ele é obrigado a agir. Eu sei que com questões de armamento, etc., essa obrigação de agir tem outras ponderações, né? Eu sei que tem que ser colocado na balança, tem outros requisitos, né? Assim, então quer dizer então que o policial militar lá viu um assalto à mão armada lá no centro, milhares de pessoas, ele vai puxar? Não. A gente sabe que tem outras condicionantes para se utilizar, mas aí é questão do armamento. Tá? Não estou na questão do armamento. Ele tem o dever de agir. Se vai correr atrás, se vai fazer ali uma chamada, né, para conversar com um colega que está mais próximo, ou só para seguir, para sair do meio da multidão. Bom, mas o agir, ele é obrigado. Eu não posso simplesmente, fiscal de trânsito, olhar, os caras tudo parado aqui, ó, tudo parado, proibido parar e estacionar. Vou olhar para cá, faz de conta que eu nem vi. Não, descumpre o dever de agir. Então tem deveres. Dever de agir, acabei de explicar. Dever de honestidade, dever de prestar contas. Volto para o ciclo de polícia. Então a discricionariedade no poder de polícia está na sua essência, mas o poder de polícia é todo discricionário? Não. O poder de polícia é 100% discricionário? Não. Essencialmente discricionário? Sim. Ok? Outro poder que nós falamos na administração é o poder hierárquico. O que é o poder hierárquico? É o poder que a administração tem de se organizar, criar cargos, entidades, distribuir, entidades não, mas cargos, funções, aí, distribuir atribuições, competências entre esses cargos e funções. Tá vendo esse negocinho aqui, ó? Parece um organograma, né? Quem é da administração, quem trabalha muito com gestão, né? Esse organograma, gente, é o exemplo de desconcentração, que é a prática do poder hierárquico. Cria vários órgãos, uns subordinados aos outros. Isso você pode procurar, né? Por exemplo, tem o organograma da Brigada Militar. Você vai ver lá quem está no quartel-general, todos os órgãos dentro do quartel-general, ou dentro de um batalhão, existe organograma dentro do batalhão, o nome disso é poder hierárquico. Então, assim, ó, bem fácil de perceber isso. Mas, quais são as decorrências do poder hierárquico? O que decorre do poder hierárquico? Por exemplo, poder de dar ordens. Ou seja, o poder de comando, de chefia e o dever de obediência. Só não é obrigado a cumprir as ordens manifestamente legais. Ou seja, fulano, atira no fulano. Mas por quê? Não atira nele. Não, mas olha só, ele está algemado no chão, desarmado, porque... Não, mas vamos acabar com isso agora. Ou seja, a ordem manifestamente legal é a única que não precisa ser cumprida. É claro que se a ordem for apenas... Olha que interessante, né? Apenas ilegal, do tipo... Se tu ficar na dúvida, na teoria, tem que cumprir. Porque existe o dever de chefia
o poder de chefia, o poder de dar ordem e o dever de obediência. E o dever de obediência. Né? É aquela ideia de hierarquia e disciplina, né? Mas enfim, aqui no nosso caso, de hierarquia. Então, existe o poder de dar ordem e o dever de obediência. Isso é uma decorrência do poder hierárquico. Outra decorrência do poder hierárquico é a fiscalização. Os órgãos superiores, está aqui no nosso organograma, fiscalizam e controlam os órgãos inferiores. Outro decorrência do poder hierárquico é o poder de revisão, de controle, né? Os órgãos superiores controlam os órgãos inferiores. Fiscalização e controle. Sempre andam próximos, percebeu? Lá no poder de polícia é a mesma coisa, tinha fiscalização e sanção, né? Aqui é fiscalização e controle. Por fim, delegação e avocação. Delegação, que é entregar uma parte das suas competências para um outro órgão, né, subordinado ou não, de mesmo nível hierárquico, e a avocação, que é puxar para si uma competência que originariamente não é sua. Né? A avocação é isso. A avocação, você avoca a competência de um órgão subordinado. Puxa para si a competência de órgão subordinado. Eu deixei indicado ali os artigos de uma lei federal. Esta lei federal não está no nosso edital. Tá, Gustavo, então por que eu deixo no slide? É que quando você lê aqueles artigos, o 12 e o 17, você compreende super bem o que é delegar e avocar. Então, sabe assim, ó, entre tirar e cair, e deixar e não cair, eu prefiro deixar. Mesmo que não caia, eu prefiro que deixe. Né? Eu prefiro pecar por mais aqui, errar pelo mais. Então, resumindo o que está naqueles artigos, delegar é puxar para si uma atribuição que não é sua. Desculpa. Avocar é puxar para si uma atribuição que não é sua. Mas a avocação só existe entre órgãos subordinados. Delegar é entregar parte da competência para um órgão subordinado ou não, um órgão de mesmo nível hierárquico. Então, delegar pode ser um L invertido, né? Para baixo e para o lado. Avocar não, é só de baixo para cima. Eu só posso falar em delegação e avocação no poder hierárquico. Certo? Poder disciplinar. Deixa eu só arrumar aqui. Poder disciplinar. O poder disciplinar, e aí, muito cuidado, né? eu já até fiz o destaque ali. Existe a ideia da punição, sanção no poder disciplinar. Mas eu tenho que cuidar porque existe punição tanto em razão do poder disciplinar quanto em razão do poder de polícia. Existe punição tanto em razão do poder disciplinar quanto em razão do poder de polícia. O poder de polícia existe sanção em razão de uma subordinação geral. Todos nós estamos submetidos ao poder de polícia. Todos. Enquanto dirigimos. Não tem diferença nenhuma. A, B ou C. Todos nós estamos submetidos ao poder disciplinar. Desculpa, poder de polícia. Que é o poder subordinação geral. Todos. A sanção do poder disciplinar exige uma subordinação específica. Exige uma subordinação especial. Então, a sanção advinda do poder disciplinar exige um vínculo especial com o Estado. Então, ou é servidor, ou é um aluno de uma escola pública, ou é um contratado num contrato administrativo, ou é um detento que está submetido às regras disciplinares da instituição de detenção. Né? Então, para sofrer uma sanção em razão do poder disciplinar, eu preciso de uma subordinação específica.
diferentemente do poder de polícia. Mas o que é esse poder disciplinar? É um poder que a administração tem de apurar infrações e, eventualmente, impor penalidades às pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Eu sublinharia aquilo ali, ó. Disciplina administrativa, infrações funcionais. Disciplina administrativa e infrações funcionais é essa subordinação específica. É essa submissão específica que nós temos enquanto servidores. Tá? Então, muito cuidado, porque o poder disciplinar e o poder de polícia podem resultar em sanção. Um, subordinação geral, e outro, subordinação específica. Tá? Afinal, o poder disciplinar é vinculado ao discricionário. Eu não posso te falar isso. Acho que, inclusive, não vai cair nossa... Espero que não caia a nossa prova. Porque existem alguns autores que vão dizer que o poder disciplinar... Eu estou em poder disciplinar, tá, gente? Ele é discricionário. Algo que eu refuto, sim, de imediato. Para mim, tá lá, eu sei que o nosso estatuto não é dos servidores civis, é dos servidores militares, né? Mas praticamente todos têm a mesma inscrição, federal, estadual, estatutos municipais, tem o mesmo caput. Diz assim, ó, a autoridade que tiver ciência de regularidade no serviço é obrigada a promover sua apuração. Se ela é obrigada a promover sua apuração, é vinculado. Se eu tomei ciência de alguma irregularidade, eu sou obrigado a fazer alguma coisa. É vinculado. E vamos no fim. Se essa autoridade, depois de apurada essa infração, constata uma ilegalidade, ela pode não aplicar a sanção? Não. Ela é obrigada a aplicar a sanção. Também vinculado. Então, para mim, o exercício do poder de polícia, o exercício do poder disciplinar, ao contrário do poder de polícia, é vinculado. Então, enquanto eu comentei lá no poder de polícia que ele é área discricionário, para mim o poder disciplinar é vinculado. Quais são as duas formas mais comuns de se apurar infrações em razão do poder disciplinar? Sindicância e o PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Existe também os inquéritos, né? Então pode ter, por exemplo, um IPM, um inquérito policial militar. Então existe, eu vou dizer três então. Sindicância, processo administrativo disciplinar, pode ter o PAD-M, né, militar, e inquérito penal militar. Existe na 10.098, que é no Estatuto dos Servidores Civis, o inquérito administrativo. Então, vamos dizer que tem 3 instrumentos. Bom, entre a sindicância e o PAD, ou depois, enfim, qualquer um, a gente pode colocar, então, o inquérito. 3 instrumentos. Certo? Por fim, mas não menos importante, poder regulamentar ou normativo. Esse poder regulamentar ou normativo, ele é dividido em 2, já percebeu? Existe o de execução e o autônomo. Na grande maioria das vezes, cai o de execução. O que é esse poder regulamentar? Existe a lei. Existe a Constituição Federal, a lei e atos. O que são esses atos? Decretos, instruções normativas. Enfim, tem vários. Tem tantos que eu cheguei até a me esquecer. Decretos, regulamentos, tá? Ordens de serviço, percebe? Sim, são vários que eu cheguei a me perder. Decretos, instruções normativas, regulamentos, ordens de serviço, enfim. Atos de uma forma geral. Esses atos, eles vêm regular
né, aquela lei. Então, muitas vezes a lei é publicada de forma muito ampla. Eu não tenho como executar aquela lei só lendo a lei. Muitas vezes sai a lei, vocês não sei se já se deram conta, sai a lei agora. Não, agora nós estamos fazendo um decreto. Ué, mas como assim? Já tem a lei? Mas é que assim, a lei dá um norte, mas eu preciso dos decretos para pôr em prática aquela lei. Para pôr em execução. O pôr em prática é o pôr em execução. Tá? Então, esse pôr em execução, pôr em prática, através do decreto, eu tenho o poder regulamentar. A quem é conferido o poder regulamentar? Aos chefes do executivo. Poder regulamentar, só quem exerce é o chefe do executivo. Mas, ô Gustavo, e o comandante-geral, quando emite uma ordem lá, ele exerce poder normativo, não regulamentar. O regulamentar é presidente da República, governadores, prefeitos. Esses exercem poder regulamentar. Todos os demais exercem poder normativo. Então, o comandante-geral, quando lança uma ordem de serviço, uma instrução, etc., está exercendo o poder normativo. Não tem diferença nenhuma na prática. Temos que cumprir igual. Mas, decreto, só quem emite é chefe do executivo. Então, quem executa o poder regulamentar é o chefe do executivo. Todos os demais executam poder normativo. Vou dar um exemplo. CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, poder normativo. CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, poder normativo. Agências reguladoras, poder normativo. Não é chefe do executivo. Então, o que é esse poder regulamentar ou normativo? Atos, pode ser decretos, instruções, etc., que vão permitir a execução daquela lei. Vou dar um exemplo. O policial militar que for removido da sua localidade para outra terá direito a até 3 meses de subsídio. Aí o cara diz, até 3 meses de subsídio? Pô, que maravilha, né? Tá, mas assim, ele foi removido de Viamão para Alvorada, é limítrofe. Ele vai ganhar até 3 é quanto? É 1, 2, 3, nada. Até 3, né? Percebe assim? Mas como assim? Outra localidade envolve batalhão? Sai de um batalhão, vai para outro? Como é que funciona isso? Preciso do decreto. Não vou conseguir executar do jeito que está. Até 3. Tá, por que eu recebi 1 e o outro 3? Então, esse é o decreto regulamentar ou normativo. Dependem de uma lei. Essa é a grande diferença do decreto regulamentar ou normativo para o decreto autônomo. O decreto autônomo ou decreto independente, ele nasce da Constituição. Então, assim como eu disse, Constituição Federal, lei, decreto. O decreto autônomo ou independente tem Constituição Federal, decreto. Ou Constituição Federal, regulamento. Ele nasce da Constituição. Mas o decreto autônomo ou independente, ele só é admitido em 2 hipóteses. Essas 2 hipóteses foram extraídas do artigo 84, inciso 6 da Constituição. O decreto de execução está no artigo 84, inciso 4. O decreto autônomo ou independente no artigo 84, inciso 6. Quando é que esse autônomo ou independente é possível? 1. Para mexer no funcionamento, na organização da administração, mas sem gerar despesa. Ali, ó. Nem criar ou extinguir órgãos. E para extinguir cargos e funções vagos. Então, o decreto autônomo independente pode ser usado para criar ou extinguir cargos vagos.
Eu até posso tirar o cargo de um lugar e passar para outro, né? Tirar de um ministério e colocar no outro. Ou tirar de uma secretaria, vamos pensar no âmbito do Estado. Tirar de uma secretaria e botar noutra. Eu posso tirar, sei lá, não sei se isso é possível. Eu tiro o comando de algum lugar, de dentro da brigada, e passo para outro. Sei isso. Vamos dizer que seja possível. Eu poderia isso através de um decreto. Certo? Eu não posso, de jeito nenhum, no decreto autônomo independente, criar ou extinguir cargo, órgão público, desculpa, criar ou extinguir órgão público eu não posso, e não posso aumentar despesa. Então, na verdade, é como se a gente entrasse para uma casa, pudesse arrumar o mobiliário ali, coisa e tal, mas eu não posso colocar nada nem tirar nada. Eu posso trocar de lugar. Isso eu posso por decreto autônomo. E eu posso também extinguir cargos e funções vagos. Isso é importante, porque para criar cargos e funções eu preciso de lei. Para criar, eu preciso de lei. Mas para extinguir, se estiverem vagos, pode por decreto. Certo? Fechamos poderes administrativos. No próximo bloco, atos administrativos. Te aguardo.